Mas eu quero eu quero puxar o seu gancho Tá bom. dos comunistas criticando o governo Lula, porque eu acho que isso faz parte de uma coisa maior. Eu acho que isso faz parte já do próprio PT e dos partidos de esquerda. Mas é engraçado que a crítica que eu vi também, Cauê Moura e outras pessoas que é mais em cima do Haddad e da política econômica do que da figura do Lula. Sim, porque eles protegem um pouco o Lula, né? Sim, porque é muito mais fácil, né? Muito mais palatável para a esquerda você bater no Haddad do que você bater no Lula. Mas eu acho que isso está diretamente vinculado ao fato de que o Lula acabou. Eu acho que o Lula não é candidato. E eu tenho dito isso há algum tempo. Será? Acho que o primeiro ponto. Haddad teve aqui e falou que ele é o candidato. Ah, mas isso aí é todo mundo... a própria Glaze tem repetido muito isso. E o Lula já tinha dado demonstrações públicas de falar, olha, não sei se eu vou ser candidato. Eu acho que ele não sai, se ele tiver a mínima chance de não ganhar, ele não sai. Mas é isso. Eu acho que o primeiro ponto é esse. A primeira razão pela qual o Lula não vai disputar a eleição é porque ele próprio avalia que com a popularidade atual, que só vai piorar, ele perde a eleição e ele não quer fechar a biografia dele com uma derrota. Porque a biografia do Lula até agora... Tá, vamos olhar as coisas de uma perspectiva histórica. Vamos esquecer que o governo agora tá um lixo. A perspectiva histórica do Lula foi lá, governei o Brasil... o Brasil cresceu... Tem uma taxa de aprovação absurda no primeiro governo. Não vão lembrar que a China estava crescendo 10% ao ano e se a gente tivesse um ornitorrinco presidindo o Brasil, a gente também estava crescendo por causa das commodities, né? Mas é verdade. Mas isso, é verdade. Pô, com a China crescendo 10% ao ano, pô, é até você, Ana. Não sou esse. Ah, beleza. Ornitorrinco, você. Cara, é o ornitorrinco aqui e eu aqui. Eu tô abaixo do ornitorrinco. Cara, quem que chama esses caras aqui, velho? Pois é. A Fabi que marca, né? Você cuidado com o que você fala de mim, que eu tenho fatos de você É guardados. verdade. Tem vídeos meus que são comprometedores bêbados. Você cuidado. Vamos lá, eu tava sóbrio aquele dia. Tava nada. E então já tem essa perspectiva de que o Lula não vai ser candidato porque ele próprio não quer fechar a biografia dele com uma derrota e não quer ser hoje o único presidente na história do país que perdeu a reeleição é o Bolsonaro. Nenhum outro perdeu. Verdade. Fernando Henrique ganhou, Lula ganhou, Dilma ganhou. A Dilma, que é a Dilma, travessão, que é a Dilma, 2 pontos, que é a Dilma, ganhou a reeleição. E o Bolsonaro é o único que perdeu. Lula não quer entrar pra esse rol. Lula quer manter o Bolsonaro como o único que perdeu, porque ele tá vendo que ele próprio vai perder. E outra coisa, o Lula tem noção, é claro, ele não tem a completa dimensão, mas ele tem noção de que a bomba que ele tá armando, que ele e o Haddad armaram para esse mandato, para poder gastar o máximo possível, estoura no final de 2026 e 2027 e ele não quer também assumir essa bomba. Então, e eu tenho sido pessoal, quando eu falo isso, acho que é louco, não, porque o PT não tem outro candidato, porque a esquerda não tem outro candidato. De fato não tem, porque o Lula, ele sempre foi hegemônico, ele sempre fez questão de destruir todas as outras lideranças de esquerda que surgiam, que pudessem crescer e se tornar maior do que ele. Quando o Ciro começa a crescer, ele vai lá e faz uma campanha de destruição de reputação do Ciro. Quando a Marina estava em primeiro lugar na eleição, ele vai lá e coloca na televisão uma propaganda dizendo que a Marina, por defender a independência do Banco Central e por ter um vice-empresário, quer que o povo morra de fome. Coloca o prato vazio lá. Inclusive a própria Marina dá entrevista pro Roda Viva dizendo que o PT inventou as fake news. Ela falou aqui também, quando ela veio aqui. Pois é, aí depois ela vai lá e se submete ao governo do PT. E aí acontece o que aconteceu agora. Aí ela chega... passa aquele constrangimento do Senado com o líder do PT, senador Jacques Wagner, do lado dando risada com o senador bolsonarista. Pois é. Então assim, nem a própria base do governo, que não é que a base do governo não foi, porque eu sei como é ministro fraco do governo. Por exemplo, vai uma Margarete Menezes, que é ministra da Cultura. Vai um pessoalzinho do PCdoB, vai uns caras mais ligados à cultura do PT, mas assim, articulador político e grande debatedor do PT e da esquerda, não chega lá pra defender a Margarete Menezes. É uma ministra... Vai o ministro da CGU, não vai grandes defesas. Então, primeiro assim, ela tá completamente desprestigiada, né, lá dentro. Mas o que eu quero colocar... Ela esperava que pelo menos os governistas iriam defender ela. Ia defender, então, mas assim, largaram porque assim, os outros ministros do governo discordam da visão dela. Ou porque ela é vista como ameaça ainda ou não? Não é uma vista como ela tá destruída, coitada. Ela mal ganhou a eleição pra deputada. E por que então? Porque ela tá defendendo que é o... Porque ela defende que não seja explorado, né, dentre outras coisas, que a gente não explore o petróleo da foz do Amazonas, na margem equatorial, né? Então a gente tem assim,
campos gigantescos, imensos de petróleo. Você tem uma ideia ali, pô, basta ver o aumento no PIB de Essequibo ali, que o Maduro quer invadir e anexar. Aquilo ali... O Maduro cogitou entrar em guerra contra o país por causa disso. Não, aquilo é uma fração do que a gente tem. Aquilo assim, a gente tem a capacidade, e apesar de falar do Foz do Amazonas, quando eu vi uma diretora da Petrobras mostrando, quando você olha a parte do mar em que chama-se de Foz do Amazonas, na realidade você poderia chamar de Foz do Amapá. Tem muito mais território próximo do Amapá do que do Amazonas. E isso poderia, assim, transformar o Amapá, que hoje é um dos estados mais miseráveis do Brasil, numa potência só de royalty. E assim, não tô nem falando do Amapá explorar o petróleo, não. Só do Amapá receber a remuneração de parte do lucro daquele petróleo explorado. E a Marina não quer, né? Porque o pessoal faz copy na Arábia Saudita, né? Nos países da OPEP, do cartel do petróleo, e todo mundo acha lindo no meio ambiente, né? A China explora petróleo, carvão a dar com pau, todo mundo acha lindo. Europa tem uma matriz mais suja do que a nossa, e vem o Macron botar o dedo na nossa cara, não, porque a Amazônia tem que ser internacionalizada pra gente preservar. Preservar o quê, meu filho? Vocês desmataram tudo na Europa. Quer botar o dedo na nossa cara? Quer botar o dedo na nossa cara aqui? Então paga. 85% de energia limpa é renovável, maior parte da floresta é preservada. 95%. Em propriedade privada, a gente tem reservas legais em que o dono daquele terreno não pode tirar aquelas árvores de lá, e a gente ainda tem unidade de conservação. O único país do mundo que tem ao mesmo tempo sistema de reserva legal e de unidade de conservação, e a gente tem que ouvir tipo, mas tudo isso pra dizer, por que a Marina tá fraca? Ela não quer fazer essa exploração que pode dar muito dinheiro pro governo. Pra você ter uma ideia, liberar meia dúzia de campos agora daria 15 bilhões de reais em um ano. Pois é. Liberar, assim, ia salvar o governo. Pouquinhos agora. Se a gente falar demais, a gente tá falando de muito mais. E, ao mesmo tempo, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque isso é chato e vai baixar muito a audiência, mas tem um projeto de licenciamento ambiental que ela é a única ministra do governo que é contra, né, que eu relatei na Câmara, e que os outros ministros da Agricultura, ministro da Infraestrutura, Porto, Aeroporto, Transporte, todo mundo é a favor, e só a Marina é contra, então ela tá isolada. Mas, voltando no meu raciocínio, do Lula não ser candidato e não ter alternativa. Ele sempre fez questão de destruir todas as outras pessoas que pudessem passar. E ele só apoiou gente que ele sabe que sozinho não vai pra lugar nenhum. Dilma e Haddad. Gente que não tem brilho próprio, não tem trajetória política própria e não tem a capacidade de articulação ou de comunicação para crescer e superar ele. É gente sem sal, que só vence a eleição com a bênção dele. Então, agora que o Lula não vai mais conseguir disputar a eleição, vai ser uma guerra, já tá sendo uma guerra dentro do PT, e fora do PT, os outros partidos também estão sentindo cheiro de sangue. O PDT, do Lupe, do Ministério da Previdência, saiu da base do governo. E é um partido de esquerda. É um partido que eu converso com o deputado do PDT e ele fala, olha, a gente é independente, mas veja, 90% dos projetos do governo a gente tem que votar porque a nossa base acredita nesses projetos de esquerda. Então, assim, pra você ver, o nível de desgaste é tão grande que mesmo o cara tendo que votar 90%, ele não se declara governo só pra não se declarar governo, né? Perdendo os cargos e as emendas que ser governo garante. Então as pessoas já estão sentindo o cheiro de sangue da morte política do Lula. Esses vários, né? Os comunistas querendo criticar agora, falar de neoliberal e tal. Entra pra mim, primeiro, nessa corrida que vai abrir pra ver quem que vai herdar dividendos políticos do Lula, né? Que eu acho que vai ser, ninguém vai herdar sozinho, vai ser dividido o espólio do Lula ali entre quem conseguir sair na frente. Aí o Haddad quer, o Camilo quer, o Boulos quer, todo mundo vai sair disputando. E um outro ponto, a parte dos comunistas, né, chamarem o Haddad de neoliberal, na minha avaliação, já faz parte da construção do pós-Lula de dizer o seguinte: nós nunca tivemos esquerda no poder. Ah, foi um lixo o governo? Teve crise econômica, a segurança foi uma porcaria, mas é porque não era esquerda de verdade, gente. É o mesmo discurso que a gente escuta sobre socialismo ou comunismo. Não, gente, nunca teve comunismo de verdade. A União Soviética não era comunista, a Coreia do Norte não é comunista, Cuba não é socialista. Várias vezes, a gente nunca teve Nunca teve comunismo, nunca teve esquerda de verdade. Eles falaram, tá vendo? Foi um lixo porque cedeu pro mercado, porque é neoliberal, porque, tá vendo? Nomeou ali pro Banco Central o Galípolo, aí o Galípolo continua com a taxa de juros alta. Então eles já estão construindo o discurso pra dizer, olha, nós nunca tivemos esquerda no país, nos dê a chance que a gente é esquerda de verdade. E a gente já viu esse filme várias vezes, assume uma esquerda mais radical que quebra o país mais ainda. Ou ocupa, ainda que não chegue ao poder, ocupa cadeiras para causar um estrago gigante. Falei da Grécia aqui mais cedo, que quebrou a Previdência, teve uma hiperascensão do Syriza, que é um partido de extrema esquerda. Na Espanha também teve quebradeira, teve a ascensão do Podemos, na época também, que é um partido mais à esquerda do que o Partido Tradicional de Esquerda da Espanha. Então, há uma tendência, né? Teve uma quebra da esquerda tradicional
né, com as suas concessões políticas, com as dificuldades da vida real de estar no poder, vem uma esquerda mais radical para tentar ganhar espaço.